Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Em 1999, nós recebíamos um e-mail do agente Tom, infiltrado em uma instalação militar na Ibis Island. Mas depois a gente conversa. A introdução não permite muita falação por hora. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature, and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Muito suspeito. Ficha do Dr. Kirk. Supostamente morto, mas como você sabe não está. Operation Instructions. Basicamente, nossa missão então é repatriar o Dr. Kirk, o supostamente morto Dr. Kirk, cientista que teve alguns experimentos não aprovados, financiamentos no caso não aprovados durante os anos, que agora está nessa ilha pequenininha aí, a Ibis Island, que é bem menor que a Nublar, aquela ilha original de Jurassic Park lá em 1993, que em 97 ainda fazia um certo sucesso, né? Não tão grande como 93, mas ainda tinha um certo apelo graças ao segundo filme, The Lost World de Jurassic Park, e de certo modo também atraía interesse comercial para um jogo como esse aqui, que a Capcom nada mais fez do que usar a mesma engine, os mesmos produtores, né? A mesma equipe. A direção aqui é do Shinji Mikami, a produção é dele também, né? O pai de Resident Evil. Ele utiliza a mesma equipe para produzir esse game aqui, com a veia de Survival Horror, mas com dinossauros. O apelo nos anos 90 ainda não havia terminado. Mesmo que Jurassic Park produziu alguns games, né, para plataformas de 8 bits, 16 bits. Dinossauros tridimensionais era uma coisa nova ainda. Não muito batida, né? Bom. Por mais experiente e treinado que alguém seja, esse tipo de coisa não é esperada dentro de uma mata densa como essa aí. Nada faz um barulho tão estrondoso. Como se defender? Como agir? O que diabos é isso? A revelação, a descoberta virada. Tasty. Hey, bye. Cru e suculento. E finalmente a gameplay começa. This is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse. Claro que tá errado. Se algo não tivesse errado, vocês não estariam aí. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Não, os guardas não estão se divertindo. Ninguém tá dançando. Não tem festinha aí. Só na sua cabeça. Stay here, Oca. Junior. Leave the guards to me. Sim, fica aí, Junior. Hey, did you hear what he just called me? Forget about Sim, it. chamo de Just let Junior. Gale handle this. Graças ao seu comportamento. Você esperava o quê?
All right. It's clear. Tático. Vai, avisa. Revela se o lugar é seguro ou não. Okay, let's do this. I'll infiltrate Os the outros facility continuam and depois do occupy the sinal. control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Roger. Jogos Survival Horror clássicos sempre começam com o clichêzão, Let né? me guess. A equipe chegando no This is lugar, some of your handiwork, se right? separando. Não, ele não fez isso com as unhas dele, não. Foi brass outra is coisa. still warm. Com unhas bem maiores, Regina. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were Sim. shooting at came in through there. ripped Faca right na through the steel manteiga. fence. Well, the hole is nice and clean. But I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Mas enfim, é o clichêzão básico. A equipe começa junto, e depois se separa, cada um se mete em problemas, ficam em maus lençóis. A união não faz a força porque está todo mundo separado, em cantos diferentes. É bem como aconteceu lá na mansão Spencer, né? É um clichêzão. Nós apenas controlamos um dos personagens normalmente. É o caso aqui em Dino Crisis, né? Não é possível jogar com dois personagens. O protagonista, no caso, é a Regina mesmo. Regina, infelizmente, ela acabou sendo esquecida, né? Como o próprio IP, pela Capcom, todos esses anos. Resident Evil foi um grande sucesso, não que Dino Crisis não tenha sido. A recepção do primeiro foi muito boa, o segundo também, a do terceiro caiu um pouquinho. Rick here. I'm in. The place is deserted, though. I have a very bad feeling about this. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility is being cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Lá fora? Bad idea. Mas enfim, não é que Dino Crisis não foi bem recebido, é que a trend passou. Jurassic Park abriu margem para muitos filmes de dinossauro, inclusive da própria franquia, serem produzidos. Na época que o primeiro Dino Crisis foi lançado, o Survival Horror ainda era interessante porque o Resident Evil fazia mais sucesso do que nunca. E Jurassic Park ainda estava em evidência. Mas depois, a própria franquia do dinossauro se saturou, como bem se sabe. Só muito depois, né, de Jurassic Park 3, que foi um That's disgusting. desastre, que os dinossauros This voltaram a guy's ficar em been evidência eviscerated. Something tore his com o intestines Jurassic World, straight out. Jurassic World, Look at né, those tooth marks. muitos It anos had to be depois. some sort of animal. O primeiro Jurassic World, se não me engano, é de 2015, né, o filme. Saturou. Jurassic Park fez um grande sucesso, mas em virtude de decisões administrativas equivocadas, roteiros ruins, I'll stand guard here. convenhamos, né, o You go segundo e o inside terceiro and filme take a não look são around. tão bons quanto o primeiro. A própria franquia acabou saturando os dinossauros no cinema, nas mídias de maneira em geral. Como o Survival Horror fazia muito sucesso para Capcom com o Resident Evil, eles resolveram investir mais na franquia dos zumbis e não deram tanto assim atenção para os dinos mais. Mas os games são consistentes, são bons. Puzzles, o aspecto do horror
da sobrevivência é presente também em Dino Crisis. Mas enfim, Resident criou um nome para si, a franquia ganhou muito prestígio, se mantém forte até hoje. E infelizmente a Capcom esqueceu Dino Crisis no passado. O IP dela, permanece sendo dela. Tem uma personagem que é muito badass, a Regina é muito badass. Gale? Mas simplesmente eles não se lembram dela. Aí fica a choradeira, né, por décadas dos fãs de Survival Horror, os fãs da Capcom. Ah, faz um Dino Crisis novo. E nada. Pra quem não sabe, Regina não é o nome de fato da personagem, é o pseudônimo dela. O nome dela nunca foi revelado. Não anda gritar não, filha. Essa quantidade de sangue aí, ninguém sobreviveu não. Surprise! Bichão. Quando você vê um bichão desse na sua frente, mesmo armado, você faz o quê? Claro, corre. A câmera é muito boa, né? Vista de frente para trás para focar, dar o acento de fato na perseguição. Lá vem o Velociraptor. Salta pouco, né? Baixinho assim. Né? Uma cerquinha pequena é suficiente. Que nada. Bicho é voraz. Good news. I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Isso mesmo. Dinosaur. That's a good one. So, who was it? Barney? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real. What's going on over there? Alright. Head over to the control room and we'll sort out É, Regina, ele não vai acreditar. Não dá pra acreditar num negócio desse. Há o sistema de mapinhas, né? Pra se localizar. Você acessa no menu, como também era nos Resident Evil, né? Como eu falei, a mesma equipe. Direção, produção do Shinji Mikami, ele usou a mesma equipe que produziu o Resident Evil para trabalhar aqui. Não à toa, o game também tem uma certa qualidade em virtude disso. Eles já estavam mais acostumados com o trabalho, com as ideias, com aquilo que poderiam produzir. O trabalho de câmera, inclusive, ele é muito interessante em Dino Crisis. Vocês viram aquela tomada ali na janela? De fato, o game ele fica com uma abordagem mais cinematográfica do que o próprio Resident Evil 1, 2. Por causa dessas experimentações. A equipe do Resident Evil experimentava muito. Eles trabalhavam, procuravam novas perspectivas alternativas a cada IP que eles lançavam. E Dino Crisis, de certo modo, é mais um jogo, né, do Resident Evil. Claro, não é o mesmo apelo, não é o mesmo conceito, mas mecanicamente, em termos de gameplay, é a mesma proposta. Então as experimentações continuam aqui. É um trabalho sendo feito em momento atual. E claro, a Capcom, a equipe, iria utilizar o conhecimento adquirido em projetos futuros. Pensem, por exemplo, no Resident Evil Code Veronica. O que funciona é mantido, o que é experimentado é mantido. E a procura por coisas novas, né? Perspectivas novas, novas jogabilidades, novas tomadas, movimento de câmera. Isso é sempre visado. Sem susto, Regina. Esse aí tá até em bom estado. Quando um dinossauro ataca, normalmente
Os carnívoros, no caso, né? Não sobra muita coisa, não. Esse aí tá até inteirinho. A trilha sonora. Como sempre. Uma era de praxe nos primeiros games da Capcom de Survival. Sempre complementa muito bem as cenas. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? É isso mesmo. Yeah. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea. É uma boa but Cooper ideia. has the radio and he's missing. Chamar a droga do helicóptero e dar o fora. É uma excelente Hey, ideia, what's mas with this como That's the é a security ideia monitor mais for the underground óbvia area. The e camera's assertiva offline. nunca é escolhida nesse tipo de jogo, nós So I temos um take it game de that fato. means power still Umas hasn't 3 been horas e restored meia, to the 4 area. horas mais ou menos. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Yeah. Now what I want to know is where those things are coming from. Esse é o propósito do jogo, né? Apresentar como diabos existem dinossauros na ilha. E não, a abordagem não foi exatamente igual à do Jurassic Park, não. Claro que não. Se fosse, rolaria, né, um processinho, uma injeção de saco para Capcom, questão de direitos autorais. Em virtude da direção que o Dino Crisis escolheu, ele acabou sendo ainda mais over the top, né, mais sci-fi ainda. Be able to access the control panel now. Boa, agora o painel de Already? That was controle quick. funciona. Thanks. Sim, Hey girl, just ele não disse que era trabalho de amador? O sistema de segurança deles? Pelo jeito ele não estava apenas contando vantagem. Ainda bem. Amém ao Deus das barreiras de segurança. Resistência do bicho não é brincadeira, não. Custou pra cair, por muitos cheiros. Como esperado. Descobri o código. 0426. Então, de volta pra lá. Mais uma chave. Medicamento.
Dardo de veneno. O painel de Dino Crisis é bem mais módico, né? Ele não é tão bonitinho como o de Resident Evil. A representação dos itens, das armas, não são tão bem trabalhados assim. Nada que salva progresso aqui muito cedo. Simbora. Entrada da área frontal. Algo quebrou o muro. Ou seja, espera-se algo grande, forte. Não foi um Raptor, não. Aí sim. Olha só o que está no chão. Um pedaço de gente. É isso aí. Número do registro 57036. Isso sim. Agora tá mais a cara de dinossauro. Pedaço. Essas animações antigas, né, de portas sendo abertas, escadas, personagem subindo, né? No caso aqui nós vemos uma animação de fato da Regina subindo, que era algo novo. Eu sempre gostei. Cria aquela antecipação, né? A gente não sabe o que está atrás e não vê assim imediatamente. Nós temos o loading time para o próximo cenário, né, a próxima área. Era uma limitação dos consoles, no caso. Mas ao mesmo tempo cria antecipação. Um experimento que resultou em uma tempestade magnética. Já sabem, né? Onde isso aí vai dar. Acho que está bem claro já. Números mais códigos, enfim, linear. Segue o barco. Efetiva, né? Um pequeno menuzinho dos itens, nada demais. Básico.
Partes. Aprimoramentos da arma. Da handgun. Pistola. Bom demais. Sala do chefe. Survivor! E olha só quem é Are you o from the sobrevivente. rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk! That fool! What's he plotting now? What are you talking about? Here, A verdade, filha. take this. Olha What's só o this uniforme for? dele. I don't know. Told me extremely vital. And die. Um cientista nos seus últimos momentos não iria mentir. Se ele chamou o cara de idiota, o cara é idiota. E quando você vê dinossauros no meio das instalações vagando, você pode saber que alguma merda muito grande foi feita. Então, certamente, é obra de um idiota. Por mais que a descoberta seja maravilhosa, assim, olha aí o que resulta. É lindo, olha, coisa maravilhosa. Oh, you've got to be Que kidding. delícia. Não, tá fazendo lanche. Brincadeira. É algo muito sério. Uma coisa como essa aí tem muita fome. Muita fome. Imagina o tamanho do estômago. A moça é dura na queda. T-Rex. Bem diferente das mulas que você está encontrando por aí. Então, melhor dar uma voltinha, se recuperar dessas pequenas escoriações. Haverão outras oportunidades. Mas enfim, o experimento é brilhante, genial, a descoberta. Mas as consequências... Do ponto de vista estético, se nota a diferença clara, né, entre o cenário de Resident Evil e de Dino Crisis. I just caught a glimpse of something on the monitor that looked human. It should be somewhere near the front of the training room. So, check there first. Roger. Mas enfim, Resident Evil também trata, né, de laboratórios, instalações escondidas, top secret. Mesmo caso que é aqui. Mas na mansão Spencer, por exemplo, e nas instalações da Umbrella de maneira em geral, nota-se um certo refino artístico, né? Porque as pessoas responsáveis por essas instalações tinham um certo apreço por arte.
Então são mansões, instalações subterrâneas com um certo apelo estético. Quadros, tapetes, né, ornamentos. É um cenário bem bonito. Aqui em Dino Crisis ele é mais limpo. Mais metal, concreto, apenas isso. É algo mais industrial mesmo. Mais pé no chão, digamos assim. É o apelo de instalações da realidade, de fato, né? Laboratórios químicos, empresas com esse tipo de abordagem aqui, né? Indústrias. É mais isso mesmo. Um cenário 90% cinza. Com painéis eletrônicos sinalizando, né, dando alguma coloração, digamos assim, para o cenário. Só as luzes vermelhas, amarelas, verdes. Brasões, símbolos da empresa espalhados por algum lugar. Mas na maior parte do cenário é tudo metálico e cinza. O interessante nos jogos de survival da Capcom da época era que o fundo morto ajudava muito nesse aspecto artístico do game, né? Eles ajudavam a imergir, até porque a única coisa que está sendo animada neles de fato é o personagem que a gente movimenta. O resto é tudo morto, é fundo morto. A gente transita pelo cenário e vai enxergando essa abordagem artística na prática, vai contemplando os cenários, a beleza deles. Mas aqui isso não faz muita diferença, não. É bem módico, bem minimalista mesmo. O enfoque está na animação de fato dos dinossauros, que deve ter dado um trabalho considerável. Não são zumbis sendo animados, são dinossauros. Uma coisa que me faz pensar também na relutância da Capcom, talvez por preguiça, né? Não tanto por dinheiro e investimento, porque isso eles têm. Mas eu penso nesse sentido da Capcom ser um pouco preguiçosa com um possível remake de Dino Crisis, não porque não há apelo. Haveria apelo sim. Há muito tempo na indústria nós não temos um bom game de dinossauros, né? Muito tempo mesmo. Então o remake não acontece por falta de apelo. Eu acho que a partir do momento que o game fosse anunciado, ele atrairia bastante interesse. Seria um típico Resident Evil, que é basicamente o que Dino Crisis é com dinossauros. Então há público para isso. O problema é trabalhar na engine. Como produzir dinossauros, bons dinossauros. Um bom nível de desafio, um bom grau de horror em um game como esse, no paradigma atual. Parece que a tecnologia ela avançou muito, né? E avançou de fato. Mas isso não significa que na prática animar dinossauros é algo muito fácil, não. Eles são grandes, rápidos, para um survival horror isso é problemático, né? Ainda mais em games com limite de espaço pequeno como Resident Evil, como Dino Crisis que a gente está vendo aqui. É combate com dinossauros em ambiente fechado. Uma coisa que eu estava observando no remake de Resident Evil 4, por exemplo, que ficou bom, né? Em comparação com o original, o trabalho foi bem feito, de fato. Mas uma coisa que, por exemplo, me incomoda até hoje é aqueles aldeões da vila do Resident 4, né? Chegando perto do personagem do Leon, no caso. Aí tem aquela taxa de tempo antes do golpe deles serem desferidos. É um monte de aldeões. Não é assim, o ataque não é assim. Aproxima e bate. Tem uma taxa de tempo ali de 1,5 segundo, 2 segundos até o golpe ser desferido. Isso dá tempo para o personagem reagir. Sem falar com as facilidades também que o jogo oferece, como por exemplo a esquiva com a faca. Não é muito desafiador, não é.
E um jogo de dinossauros, pra mim, ele tem que ser visceral. Os dinossauros, eles são mais rápidos que o personagem, então eles devem ser mais rápidos que o personagem. O risco deve ser sempre de morte, igual foi aqui, ó. Gale, you're still alive. Good timing. What is it? Another lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Não pode ser um jogo lento. Look, E normalmente os jogos de something's Survivor really wrong tendem with a this ser. place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No A matter who engine or que what produziu you're os up against. remakes de 2, Any 3, word on the 4, dock yet? no caso, os Resident Evils, I've got to hook up with é Rick boa. again. My radio's Mas eu não dead sei se and ela he's tá the only one who can pronta fix ainda it. para trabalhar com dinossauros e com um pacing adequado. Então isso eu acho que demandaria da Capcom aprimorá-la um pouquinho mais, desenvolver ela, trabalhar com ela para animar dinossauros. Não é tão fácil e simples como parece. Aqui, ó, os dinossauros eles são vagarosos, lentos, porque tem aquela coisa do Tank Control. O Tank Control ele serve pra gente, né? A física do personagem serve pra gente, a gente tem que virar o personagem, de fato, com os Tank Controls. Mas a lógica física dos dinossauros animados também é assim. O espaço ele é reduzido, então o bicho ele tem que virar para atacar. Quando ele não ataca com o rabo, né? Isso torna os ataques lentos. Mas na medida que o alvo ele está na direção correta para abocar, para ser abocanhado, deve ser rápido. O inimigo ele não pode ficar hesitando. Seja zumbi ou seja dinossauro. Ou o jogo não fica, de fato, temerário para criar, né, aquela tensão suficiente para o jogador hesitar. E até mesmo jogar com um certo cuidado. Não adianta produzir um Dino Crisis novo se ele não vai ser desafiador. E a resiliência do mercado atual, né, dos gamers do mercado atual, por ser um mercado muito mais de pessoas que jogam esporadicamente, né? Os games eles não tendem a ser muito difíceis. Então eu fico pensando, é necessário mesmo um remake? Eu gostaria de ver, mas não um remake que fosse fácil. O original já não era muito fácil. Ou melhor, perdão, ele já não era muito difícil. Ele não é difícil nem fácil. Ele tem momentos, né, de tensão, de desafio e tal. Eu acho que o Dino Crisis ele deveria ser mais difícil do que ele foi, de fato. Nós teríamos um jogo assim? Atualmente, não sei. Eu acho que não. Por causa do perfil do público. Se os games não dão as coisas muito mastigadinhas, o público, né, os gamers, reclamam. Vão para as redes sociais falar 1001 coisas. É muito difícil, não sei o que, aquela choradeira sempre. That you, Regina? Yeah? So, do we have power yet? We're in the green, thanks to you. Look, I need you to come back here. There's something I have to talk to you about. Não dava pra falar pelo rádio, não? Claro que dava. Mas o jogo tem que render, né, Capcom? Idas e vindas. É a base desses games, né? Circular no mesmo cenário por várias vezes. As tais viagens, né? Várias viagens que a gente faz nos jogos dessa época. Tem que render. O cenário tem que render. Opa! É isso aí, ó. Danger. Mordeu.
Mordeu tem que fazer estrago. Deveria ter feito mais estrago. Porque não é um simples zumbi. É um Velociraptor. Mas jamais um game seria produzido assim. Jamais. What's the emergency? Gale just told me he saw someone on the underground monitor. It flashed by pretty quick, but I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building, to the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the Doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. Como sempre, né? O capitão, aquele que dá as ordens, All right. tá You have your no topo da access to the hierarquia, é sempre underground, frio, Gale. So pragmático. get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way. Ui, insubordinação. Punk is really starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground. A Regina é mais de boa, ela acata as ordens, mesmo que o comandante seja um babaca. Mas enfim. Não confiar muito nos próprios membros da equipe também é um clichê dos games de Survival Horror. Nem tudo parece ser o que realmente é. É estranho. Por um lado existe um pragmatismo necessário na missão, né? Mas por outro, em virtude do histórico dos roteiros da Capcom, quando aparece um personagem frio assim, a gente sempre desconfia. Personagem que some de repente, não diz pra onde vai, ou o que fez, depois aparece como se nada tivesse acontecido. Ah, só fui ali à toa, não tá fazendo nada não. É algo histórico, né? No modo como a Capcom escreve seus roteiros. Batido, acaba ficando um pouco previsível. Nós ficamos calejados com o tempo. E levando-se em consideração que é sempre a mesma equipe, pelo menos naquela época, né, era sempre a mesma equipe. Então o sinal amarelo, né, ele acende. Tem algo aqui. Por um lado, a câmera fixa ela te dá algumas perspectivas diferentes. Ela não te obriga a ficar, obviamente, né, numa posição. Ela te obriga a ficar numa posição só, o que muito provavelmente a gente pudesse girar ela, nós não ficaríamos. Isso gera dificuldades no game, em alguns momentos. E essa era a proposta de fato, né? Que os games tivessem setores, não é o caso aqui, não é um bom exemplo porque tem uma barreira na frente. Mas nos jogos antigos as câmeras não giravam para criar também dificuldades.
além do que o monstro, né, o desafio já criava, a câmera também era uma dificuldade. Por um lado, isso era interessante, mas por outro, era meio chato às vezes, porque nós não víamos o que nós estávamos fazendo. É aquele negócio, eu tô matando o bicho, eu sei que eu tô ali, eu tô tirando nele. Mas eu quero ver ele morrer. Ver ele tombando, recebendo o dano também é algo desejável na experiência, né? A minha relação com as câmeras antigamente era de amor e ódio. Eu gostava da perspectiva, da dificuldade que elas impunham. Até a parte fotográfica do game ficava interessante, quando a câmera fixava. Mas por outro lado, muita coisa eu não via. Isso me desagradava demais. Que pterodáctilo lindo! They came out of nowhere. Didn't have a chance. Tom, can you tell us what's going on here? Kirk's insane. His experiments have nothing to do with energy development. Tom! Here, Já deu a perceber. take this. E His assim wounds se are vai pretty Tom, bad. We have to move him someplace safe immediately. o agente infiltrado que nos enviou o e-mail lá no princípio, mas que não disse absolutamente nada novo, nada que nós This não looks pretty pudéssemos descobrir, que nós descobrimos efetivamente care of durante o game. Roteiros sempre simplórios, né? Embora muitos gamers digam o contrário, o enfoque dos games antigos da Capcom não era na história. A Capcom nunca foi muito boa com roteiros, com histórias. A verdade é essa, o enfoque é totalmente na gameplay. Não adianta ficar no chão, querida Regina. Pterodátilo é um saco, cara. Um saco. Mas é uma nova dimensão ao mesmo tempo, uma nova perspectiva. Os corvos de Resident Evil não eram um desafio como os pterodátilos são. Eles eram chatos, difíceis de ser acertados, né? Tinha que mirar certinho. Mas o pterodátilo é um saco. Ele é maior, mais forte. Algo que ele fez ali foi suspender a Regina no ar. Já é uma abordagem bem diferente com um personagem, né? Um esqueleto do personagem. São experimentações. Coisas novas mesmo, que a gente não tinha visto ainda acontecer num game de Resident Evil, por exemplo.
Regina dos Malabares. Ela é muito badass. Ela teve que lidar com dinossauros. A personagem em si ela foi aproveitada em outros games da Capcom. Ela apareceu em alguns outros games e tal. Mas ela é muito subaproveitada. Em termos de carisma, personalidade, as dublagens antigas não eram tão boas, né? Não tão muito profissionais como hoje são. Mas o pouco de texto de dublagem que tinham. Finally, we have access to the elevator outside. Good. Now we can head straight down to the underground. Daqui a pouquinho eu complemento. O tom moribundo. Vamos dar o tom moribundo primeiro. So you saw Daqui a pouquinho eu the complemento. beast, right? Yeah. Pteranodon, wasn't it? I meant you saw that it was a real dinosaur. It's unbelievable. Didn't I tell you? Ah, agora você acredita. This is just like that movie. Sim, é igual aquele filme, exatamente. A Capcom aqui fazendo referência a Jurassic Park. A história do game em si, se eu me lembro bem, ela acontece em 2009, né? No caso, seriam 10 anos depois do ano que o game foi lançado em si. O game ele é de 1999, mas eu acho que os eventos de Dino Crisis, se eu me lembro bem, eles são de 10 anos depois de 2009, no caso. Então, a história acontece no futuro. E o futuro que, no caso, para nós já é o passado. É como naquele filme. É de Jurassic Park que ele tá falando, obviamente. Regina, we have to hurry. Tom's not going to last much longer. I'll clear a path by moving these containers. You just keep an eye on Tom. É um milagre ele tá vivo até agora. Já era pra ter batido as botas há muito tempo. Quantidade de sangue. Mas enfim, voltando para a questão das dublagens. Eram simplórias, né? Mas de certo modo elas revelavam um pouco, davam um pouco um traço de personalidade assim para as personagens de qualquer modo. E a Regina, pra mim, ela não deve nada pra Jill, pra Claire, né? Que são as personagens femininas clássicas da Capcom, em jogos de survival horror, claro. Claire, Jill e Ada, elas são muito carismáticas também, né? Elas não são apenas eficientes naquilo que elas fazem, elas são muito carismáticas, elas, de certo modo, elas conquistaram o público também por causa disso. Os gamers se afeiçoam por elas. A Regina é bem interessante também. A personalidade dela é bem mais aberta, mais descontraída, né? Ela é mais brincalhona. Mas ainda assim, do ponto de vista marcial, bélico, tático, ela é muito eficiente naquilo que ela faz. Eu volto a repetir. Os gamers não esqueceram da Regina. A Capcom é que esqueceu. A Capcom é que não faz nada com ela. Realmente algo que seja digno dela. Will do. Concentrate on the mission and leave the rest to me. Right. Se concentre na missão e deixa o resto comigo. If Gage Tradução. gives you any Você more faz visible, trabalho be sure to duro beat e him eu fico down aqui for só me, olhando pra ele. Okay?
Na prática é exatamente isso que acontece, né? Eu fico aqui olhando ele sangrar até a morte. Aí você faz o serviço, beleza? Concentre na missão, deixa o resto comigo. O resto, olhar ele morrer. Observar o pobre Tom morrer. The dead man has a map. A file, sei lá. Não consegui pegar. A memo, talvez. O inventário já tá cheio. Damn. Rick, watch out! Chew on this! Oh. As atuações são muito parcelonas, né? Muito goofy. Mas é parte do charme. Charme de época. Os filmes de ação não ficavam muito atrás disso, não. Ah... Quanto menores, mais enjoados. É interessante como as escolhas de espécies que constam no jogo, elas são bem... He's dead. É. Hey, it's not your fault. Yeah. Bem, o I'll resto be era in the com ele. control room. Ele mesmo disse. Leave the rest to me. O cara tá morto. Ele já tava com o pé na cova, na verdade, mas... Enfim. Mas enfim, a escolha de espécies percebe-se, né, como é algo muito similar, muito semelhante aos dinossauros, e as devidas representações, né, que não são muito assertivas do Jurassic Park, né, por exemplo, com as descobertas posteriores sobre como eram os Velociraptors, tamanho, né, características físicas. Jurassic Park ele não é assertivo, ele não é, digamos, científico realmente. Mas em termos estéticos, em termos de espécies selecionadas, escolhidas, Dino Crisis caminha lado a lado com aquilo que o filme apresentou. Para mim é óbvia e evidente, né, a direção. Estamos fazendo um game para fãs daqueles filmes. Até porque Jurassic Park não era um filme com censura alta. Era um filme para todo mundo, né? Para todas as idades. Não é um filme sanguinolento, se vocês pararem para pensar. É gráfico, quando um tiranossauro tira um sujeitinho da privada e come ele. Sim, mas não é sanguinolento, gráfico demais. É uma coisa que as crianças queriam assistir, podiam assistir e assistiram de fato. Então, o público infantil e adolescente, a Capcom, ela meio que pareou nela. Produziu um game com dinossauros, com representações dos animais
do modo como foram apresentados em Jurassic Park realmente. Porque é algo identificável. É partir do real, daquilo que as pessoas já conhecem, já cultuam, já admiram de alguma forma, inserir esses elementos dentro do game. Esperando aí, no caso, né, atrair o mesmo público para consumir, jogar, enfim. Dinossauros pequenos são sempre temerários. Eles atacam sempre em bando, né, e a união de fato faz a força. Um não é problema, mas 20, 30 é pior do que um grande carnívoro, muito pior. Nós já estamos nos aproximando de mais ou menos 1 hora de gameplay, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Dino Crisis não é um jogo grande, ele fica em torno de 3 horas a 4, dependendo do modo como se joga, né? É um jogo bem curto, bem breve. Mas eu acredito que depois de 1 hora, apenas para quem está assistindo, acompanhando os acontecimentos, ouvindo quem está falando, acaba ficando um pouquinho cansativo, né? A princípio eu ia fazer uma apreciação completa, mas eu creio que fica mais fácil, mais acessível. Essa divisão talvez em 3 ou 4 episódios, então vou parando por aqui. Agradeço àqueles que acompanharam e nos vemos aí em um próximo episódio. Muito em breve, não vou demorar muito não. Um abraço a todos e saudações, Corvides. No.